Olha só, se o medo e a insegurança fazem parte da sua vida, assista esse vídeo porque ele foi feito para você. O meu nome é Pablo Bravo, eu sou psicólogo, sou criador do método Be Brave e eu ajudo as pessoas a desenvolverem a autoconfiança e assumir o controle das suas emoções. Já aconteceu com você de se preparar para uma prova ou para alguma entrevista ou para alguma apresentação e quando chega lá na hora você não consegue fazer, dá aquele branco, parece que tudo desapareceu da sua mente, né? E a impressão que você tem é que você não se preparou nada para aquilo. Já aconteceu isso com você? Ou talvez numa outra situação que você precisa falar para alguém alguma coisa que está te incomodando bastante. Mas quando chega lá na hora de você falar, você não consegue falar, né? Não sai, daí você deixa para lá. Ou talvez, sabe quando a gente tem certeza de que o que a gente faz é muito bom, mas ainda sempre bate aquela dúvida se as pessoas estão ou não gostando daquilo que a gente faz. Você conhece pessoas assim? Pois é, se você percebe que a insegurança está tomando conta aí da sua vida, está mais do que na hora de você arregaçar as mangas e fazer algo em relação a isso, tá? Porque todas as vezes que você deixa essa insegurança dominar você, você acaba tendo prejuízos em várias áreas da sua vida. Como, por exemplo, nos relacionamentos, na carreira, no nosso desenvolvimento, no nosso equilíbrio emocional e, consequentemente, isso acaba impactando, sabe aonde? Na sua saúde. Eu, por exemplo, já passei diversas vezes por essa situação. A insegurança, ela dominava a minha vida. E eu já perdi as contas, tá? De quantas vezes eu preferi cancelar ou não fazer algum compromisso por medo de não conseguir dar conta do que precisava fazer. O meu maior medo que eu lembro era de que se as pessoas fizessem perguntas, eu não iria saber responder e eu ia fazer papel de ridículo, eu ia passar vergonha. Mas hoje eu vejo quantas oportunidades eu perdi naquela época por causa disso. Hoje eu vejo que eu não precisava passar por isso. Então para pensar um pouquinho aqui. Você já pensou como que seria a sua vida sem esse problema da insegurança, a todo momento dividindo aí as suas decisões? Imaginou que se isso não fosse um problema? Como que seria se a dúvida e o medo ela não predominasse quando você tivesse que fazer escolhas importantes para a sua vida? Você não tivesse esse problema. Quando você precisasse, por exemplo, tomar decisões, você fizesse isso de uma forma leve, de uma forma consciente. Como que isso seria? Parece libertador, não é verdade? Então, olha só que interessante que eu vou te falar aqui. Pesquisas mostram que pessoas que conseguem lidar com as suas inseguranças, elas conseguem viver uma vida muito mais promissora em quase todas as áreas da vida. Isso mesmo, ó, por exemplo, elas geralmente têm relacionamentos mais promissores, tendência a ter saúde e disposição física muito mais equilibrada, maior índice de equilíbrio emocional, maior sensação de satisfação com a vida, ou a gente pode chamar isso de felicidade também, e também elas tendem a ter uma vida financeira muito mais abundante ou muito mais estável. Agora, o que talvez você ainda não sabe é que pessoas que são seguras de si mesmas, elas têm muito, mas elas têm muito medo. Isso mesmo, pessoas que são seguras de si mesmas, além de ter medo, elas são cheias de dúvidas também. Opa, como assim, Pablo? Pois é, muita gente não sabe disso, sabia? Muita gente acha que quando a pessoa ela tem mais segurança de si mesma, ela deixa de ter medo, ela deixa de ter dúvidas. Errado. Todos nós sentimos medo e todos nós temos grandes dúvidas sobre tudo na vida. A grande diferença é que uma pessoa que é segura de si mesma, ela aprende a lidar com o medo e ela usa ele a seu favor. Esse é o segredo. O segredo para que você se torne uma pessoa segura é aprender a lidar com os medos e não desejar que eles não existam, porque isso é impossível. O medo é algo natural e necessário. Assim, por exemplo, como você sentir fome, sede, sono, nós também temos que sentir medo. Perceba que cada sentimento desse, tá, tem uma função específica. Por exemplo, a fome. A fome te mostra que você tem que se alimentar. A sede de que você precisa tomar água, o sono de que você precisa dormir. Mas e aí, qual é a função do medo? Para que o medo serve? O medo mostra para você que existe algo que você precisa aprender. Olha que interessante, o medo, ele mostra que existe algo importante que você precisa ter conhecimento, se capacitar, para que então você possa ter mais controle sobre aquilo. E aí então o medo vai embora.
Já aconteceu com você de estar, por exemplo, com muito medo de fazer uma prova ou um teste, mas depois que você estudou muito e aprendeu tudo o que você precisa, você se sente mais seguro ou segura em fazer a prova. E talvez o medo diminua muito. Ele não some, mas ele diminui consideravelmente. A ponto de você falar para você mesmo, se eu lembrar de tudo que eu estudei, eu vou conseguir fazer aquela prova ou aquele teste tranquilo. É ou não é? Percebe que o medo só estava te dizendo que você precisava estudar, que você precisava se preparar. E por isso que ele existe. Então é preciso não brigar com o medo, não brigue com ele, e sim aprender a usar ele a nosso favor. Faz sentido isso para você? Agora é aquela hora que você me pergunta o seguinte, ok, Pablo, eu entendi, mas como que eu faço isso? Como é que eu aprendo a lidar com os meus medos? Então vamos lá. Se você realmente quer aprender a ser uma pessoa mais segura de si mesmo, a primeira grande dica é a seguinte: conheça a origem das suas inseguranças e mergulhe nesse seu sentimento. Uma coisa que é muito comum, que eu percebi em anos atendendo em clínica, é que as pessoas tendem a fugir daquilo que não é confortável. E é claro que a sensação de insegurança não é confortável. Por isso que as pessoas tendem a ignorar, Tendem a não encarar essa sensação. O grande problema disso é que se você não encara os seus medos de frente, você não consegue entender o que você precisa aprender. E com isso, dificilmente, esses medos vão embora. Por isso que é muito importante você mergulhar nas suas inseguranças para entender do que ela é feita, qual a consistência dela. Faz sentido isso? Sabendo a origem do seu medo, você sabe exatamente qual é o remédio para ele. Então, sabendo disso, você já vai se sentir muito mais aliviado, porque você já vai entender e já vai perceber o que é necessário ser feito para que o medo vá embora. Uma outra super dica é que uma grande parte das pessoas que se sentem inseguras em público dificilmente se sentem inseguras quando estão sozinhas. Olha só, responda essa pergunta que eu vou te fazer aqui. Será que você se sentiria inseguro ou insegura em fazer algo que você tem certeza que ninguém irá saber que você fez? Possivelmente não. Perceba que muitas vezes a insegurança está muito mais conectada com o que os outros vão pensar de você do que exatamente o que você irá fazer. Sendo assim, se você conseguir ter mais clareza sobre o que as outras pessoas se sentem, ou pensam sobre você, consequentemente a sua insegurança pode também diminuir radicalmente. Quer aprender a fazer isso? Então escuta só o que eu vou te falar aqui. Existe uma cientista social brilhante que se chama Brené Brown. Depois que ela estudou por muitos anos sobre vergonha, medo e insegurança, ela entendeu que uma das maiores competências do ser humano para lidar com tudo isso é o quê? A empatia. Mas Pablo, o que é empatia? Empatia é a capacidade que você tem aí para se colocar no lugar dos outros e perceber o que eles sentem. E sabe por que a empatia é uma das melhores ferramentas para você lidar com a insegurança? É que através da empatia você consegue perceber o que os outros pensam e sentem sobre você mesmo. E assim então você vai ter uma considerável redução do medo, porque a sua insegurança ela é muito conectada com o medo do que o outro está pensando e julgando você. E se você tiver conhecimento real do que as pessoas estão sentindo sobre você, isso não vai ser mais uma mera interpretação sua. Você vai entender o que está acontecendo realmente. E assim você sabe o que fazer a respeito. Faz sentido isso? O que essa cientista mostrou de uma forma muito clara é que para desenvolver a empatia de uma forma prática, eu preciso baixar a minha guarda e mostrar as minhas inseguranças para as outras pessoas. E é aqui que tudo muda. Você já ouviu falar do poder da vulnerabilidade? Pois bem, quando eu digo baixar a guarda, eu estou falando para você praticar a vulnerabilidade. Pesquisas mostram que a vulnerabilidade tem a capacidade de várias coisas, como por exemplo nos conectar com outras pessoas, refletir mais sobre nós mesmos, um poder de autoconhecimento fantástico, aumenta consideravelmente a nossa autoconfiança. A vulnerabilidade nos mostra que quanto mais você se abre para alguém, falando sobre os seus sentimentos, seus sonhos, suas dúvidas, ou até mesmo as suas dores, você acaba permitindo que a outra pessoa se conecte com você a ponto de melhorar muito a sua relação com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas. A vulnerabilidade, ela te dá muito mais coragem de ser imperfeito.
E sendo imperfeito, você consegue então se aceitar mais, se julgar menos e se julgar com muito mais compaixão. Com isso, então, a sua insegurança diminui tanto que ela quase desaparece. E quando ela desaparece, ela leva com ela os seus medos e os seus anseios que te assombravam aí por tanto tempo, não é? Se você se colocar nessa prática, tá? Se você praticar a vulnerabilidade no seu dia a dia, eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais seguro de si mesmo. Por isso, então, que eu vou te passar aqui 2 super práticas, tá? Para que você possa fazer, mas eu quero que depois que você fizer, me conte como foi. Mas me conta mesmo, tá bom? Então vamos lá. Primeira prática. Faça uma lista das coisas que são importantes para você, mas que você se sente inseguro de fazer. Então, por exemplo, falar com alguma pessoa sobre algo que está te incomodando e você está procrastinando isso porque você não sabe como que vai ser a reação dessa pessoa, talvez. Ou alguma atividade que você precisa fazer, mas está com receio de começar, porque não tem certeza se você consegue. Ou alguma apresentação que você tem para fazer em público. Ou seja, faça uma lista de tudo que só de pensar já te dá um friozinho na barriga aí. Depois que você fizer essa lista, para cada item que você colocou, você vai responder essa pergunta. Presta bem atenção. O que eu preciso aprender sobre isso que irá me deixar mais seguro? O que eu preciso aprender sobre isso que irá me deixar mais seguro? Quando você faz essa pergunta para você, ela te obriga a você pensar mais e saber mais sobre os seus receios e do que ele é feito. E quando você responde essa pergunta, você consegue enxergar o seu medo com muito mais clareza, nem a mais e nem a menos do que ele é. Quando você fizer isso, você já irá sentir um alívio imediato. Só de você saber mais sobre o seu medo já te deixa mais seguro. Testa aí e comprove. Mas depois me conta, tá? Não esquece. Segunda prática. Para praticar a vulnerabilidade, você precisa estar muito mais acostumado a falar sobre você mesmo para as outras pessoas. Então, falar como, por exemplo, nos sentimos, falar como nós gostamos ou não gostamos de algumas coisas, sem medo de ser julgado, falar mais sobre você. Só que existem 2 tipos de pessoas quando nós falamos disso. São pessoas que não têm tanta facilidade de falar delas mesmas para outras pessoas, e agora já existem pessoas que têm bastante facilidade de falar sobre os sentimentos, sobre o que ela pensa para outras pessoas, mas elas têm medo do que os outros pensam sobre isso. Então essa dica que eu vou passar serve para esses 2 tipos de pessoas, tá bom? Então vai lá, anota aí. Você vai fazer o diário da vulnerabilidade por 10 dias. Só 10 dias. Ó, em 10 dias você vai escrever nesse diário tudo o que aconteceu emocionalmente durante o seu dia, com você, ok? Mas é só você. O que você sentiu, seus pensamentos, o que você teve que aconteceu lá que te marcou, o que você gostaria de ter falado ou feito e não fez, o que você faria se você pudesse ter feito, enfim, você irá falar 100% só de você nesse diário. Lembra, é só de você. Para aquelas pessoas que têm mais facilidade de falar de si mesmo, depois que você fizer isso, escolha alguém de sua confiança e leia esse diário para ela, todos os dias, ok? Agora, para aquelas pessoas que não têm tanta facilidade de falar de si mesmo para os outros, só faça o diário por esses 10 dias, que você já vai dar um grande passo. Ó, depois desses 10 dias, você vai perceber a mágica acontecendo. Depois disso, desse período, você vai me contar qual é o nível da sua autoconfiança. Eu tenho certeza que vai aumentar muito. Eu vou ter muito prazer em saber como que você fez isso. Mas faça, não deixe de fazer. Você vai ter uma surpresa muito saudável ao você fazer isso. Você gostou desse vídeo? Gostou mesmo? Então vamos fazer o seguinte, ó, compartilhe esse vídeo com quem você gosta. Pelas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, tá? E aproveita também, se você conseguiu chegar até aqui, é porque esse vídeo foi útil para você de alguma forma, e deixa eu saber que foi útil. Eu só vou conseguir saber que ele foi útil para você se você curtir esse vídeo ou assinar o canal. Então não deixa de curtir o vídeo, vai lá, curte agora, é só uma clicada, também assine o canal para você receber muito mais informações de autoconhecimento, para que você consiga aí desenvolver a sua autoconfiança. E eu sabendo que você chegou aqui, você vai estar me ajudando também a desenvolver cada vez mais a minha autoconfiança. Nós estamos juntos aí nessa jornada, sempre compartilhando conhecimento e um aprendendo com o outro, ok? Então, eu te vejo aí no próximo vídeo.